Olá, eu sou Ana Lúcia Braga e estamos aqui no nosso terceiro dia dessa prática de 21 dias conectados apenas com as coisas boas e com as soluções. Primeiramente, precisamos tomar consciência de que realmente queremos isso. E depois a gente precisa tomar realmente consciência de que a gente reclama. Ou seja, enquanto estamos na inconsciência, não podemos nos tornar competentes e mudar. Será que eu percebo alguma conexão entre os meus problemas pessoais e as minhas reclamações? Essa é uma pergunta também muito importante aqui. Dizem por aí que as reclamações afetam, inclusive, os relacionamentos, em todos os níveis. Amizades, relacionamento de casal, no entanto, eu posso tomar consciência e perceber a linguagem da reclamação e perceber os críticos também. Será que eu afeto realmente os meus relacionamentos com as minhas reclamações? Será que alguém que reclama e que reclama muito me incomoda? Quanto que eu me incomodo quando eu ouço alguém só reclamar comigo, ou alguém que reclama muito, que nunca está satisfeito. Isso também é importante. Talvez você possa sentir o desejo de desistir, e que você até ache isso tudo uma chatice, mas eu te convido a dizer sim para o seu desejo, para as suas raivas, para a sua autocrítica, e apenas sim, sem objeção, sem expectativas, e começar de novo num outro momento. E se você reclamou hoje, você pode começar novamente amanhã, mudando o anel de lugar, a pulseira de lugar, lembra? Richard Moss, que é um grande meditador e autor de um livro fantástico chamado Mandala do Ser, da editora Quality Mark, nos presenteia com a meditação dos 5 tempos de respiração consciente, que é aquela que começamos a trabalhar ontem. E essa respiração consciente, ela é o estado de presença dos yogis, através dos seus pranayamas, de mais de 5.000 anos atrás, e esse é agora o trabalho sistematizado pelos terapeutas que falam de mindfulness, nesse nosso momento cósmico. Portanto, estar presente, estar na moda, estar presente e consciente é o antídoto principal para as reclamações. É o nosso desafio. Ontem já fizemos um pequeno exercício, uma pequena prática de respiração, 5 respirações profundas, mas a gente pode cada vez aprofundar mais nesse propósito. A gente está só começando esse trabalho, começamos a entrar em contato com o tanto que reclamamos durante o dia, e às vezes é uma tarefa difícil também. O quanto que eu reclamo mesmo? Eu já observei, tinha observado, tinha percebido o quanto eu falo mal dos outros, o quanto é bom falar mal dos outros. Eu preciso reclamar do calor o tempo todo e do frio. Do que eu reclamo tanto? Da política, do governo, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Você precisa ficar realmente alerta. Ainda estamos entrando em contato com a frequência com que nós reclamamos e falamos dos outros, apontando aspectos negativos das pessoas. O mesmo que só conversamos falando de problemas, né? Só problema, só problema. Quanta necessidade de compartilhar problemas com o outro, quanta eu tenho, não é verdade? E como atraímos por ressonância pessoas com problemas e também consciências negativas. Fica difícil mudar de hábito. Fica difícil mudar de hábito.
Eu pensei bastante em dar continuidade à pergunta de ontem: quem é você? Qual é o seu lugar? Essa é uma nova pergunta, né? Quem você honra quando você reclama? E é claro que você não quer honrar, não é algo que é consciente, mas quando você copia, você está fazendo que nem, de uma certa forma, também aí tem uma moral que eu dou para o outro, né? Eu estou honrando também o outro. E quando a gente pensa nisso, se a gente realmente está conectado com alguém, se eu estou repetindo esse alguém, seguindo o modelo de alguém, então eu não sou eu. Eu estou aqui como o outro. Né? Quem eu sou? Não sou eu sou o representante daquela pessoa, atualizando essa pessoa em mim, e eu acredito que eu sou livre, porém, não sou livre. Talvez não seja fácil estar presente comigo, pois como é que eu posso estar presente comigo de verdade se eu estou conectada desse jeito com o outro? Se eu pertenço, entre aspas, também ao outro? Se eu continuo no meu dia a dia representando o outro? Aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele avô. E sendo assim, eu não tenho a liberdade de ser eu mesma. Mas há um outro lado meu que talvez diga: bora lá, bora trabalhar com quem sou eu, né? Com quem é você. Bora lá, bora trabalhar. E se eu ouço essa parte me convidando para olhar para mim, eu posso olhar para ela e decidir por mim, não mais pelo outro. Ser fiel àquilo que eu sou, não aquilo que a minha mãe era, que a minha mãe me convidava a ser. No entanto, para isso, você vai ter que pensar se você está presente com você mesmo, se você está de acordo com a sua história. Talvez seja a hora de se olhar, olhar também para as repetições, para os padrões de repetição na sua família e dizer sim, você está de acordo com a sua história? A história é o que é. E se você critica, julga, está fazendo isso com você mesmo, e você é parte daquilo. Eu coloco mais uma pergunta. O que que você reclama de você? Essa é uma tarefa. Vamos fazer uma lista. O que que você reclama de você? Ah, meu peito tá mole, minha bunda tá mole, ah, eu fumo, não fumo. Vamos fazer uma lista. E talvez, ao olhar e reconhecer o mesmo em outras pessoas, você possa se defender, reagir, ficar reativo, colocando no outro aquilo que não é fácil para você. Isso quando você se depara o outro como você. Ou seja, se você não enxerga em você suas críticas e dificuldades em relação a você mesmo, fica difícil a vida e fica difícil as reclamações, especialmente em relação ao outro, né? Então, o que que eu critico no outro? Será que não é o que eu tenho criticado em mim? O que que você critica em você? De 0 a 10, quanto você se ama realmente? Quanto você cuida de você? Quanto você se ama e se declara para você mesmo? Quanto? Vamos pensar em aceitação, em amor próprio, em autoacolhimento. Eu lembro de uma música de um grupo de rock, do Traje a Rigor, já faz tempo isso, mas eles ainda estão aí, que dizia: eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. E esse talvez seja o nosso exercício para hoje. Se olhar no espelho e perceber qual é o seu propósito, quanto você reclama, quanto você se julga, quanto você coloca suas questões no outro, quanto você realmente ouve o que o outro está dizendo. Com que viés você está ouvindo tudo isso? Você está ouvindo o outro e você está também olhando para você. Então, você vai olhar no espelho, vai olhar para você mesmo e vai dizer:
eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Mas você vai dizer algumas vezes: eu me amo, eu me adoro, eu me amo, eu me adoro. Não posso mais viver sem mim. E respirar aquelas 5 respirações profundas e conscientes. Consciente quer dizer que eu percebo o ar entrando pela minha narina, até onde o ar vai, até pelas minhas narinas, até onde ele vai. E decidi que eu vou fazer a experiência. E como lema, como os alcoólicos anônimos, nós podemos começar a dizer: só por hoje eu não reclamo. E olhando para você mesmo, dizendo: eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Você vai respirando, entrando no seu corpo, sentindo a sua história. E se você quiser fazer isso agora, vamos fazer. Para fazer agora um exercício de imaginação. Você vai respirando conscientemente, imaginar atrás de você os seus pais, seu pai e a sua mãe. E não importa se eles são vivos, se não, isso é uma bobagem. A família, ela sempre está viva dentro de nós. As nossas células contêm toda a nossa família. Então, você imagine que eles estão aí, você vai sentindo a sua história, lembrando da sua história, da história da sua família, atrás de você. Atrás. E você olha para frente. E você, não sei o que vai passar pela sua cabeça. Não me importa. Imagine a sua história. Desde muito, muito, muito tempo, quando você chegou na sua família. Se você é jovenzinho, nem tanto tempo assim. E você imagine o seu futuro. Olha para frente, sentindo todo esse povo atrás. E agora imagina o seu futuro, veja o seu futuro. E nesse momento, sem reclamação, sem reclamações, sem os julgamentos. Você respira o silêncio. Aliás, às vezes o silêncio é a melhor solução. Assim eu não preciso julgar. Respire, respire de novo. Respire de novo. Presente com você mesmo, o seu corpo. E repetindo o nosso mantra de hoje. Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Estou presente comigo, estou presente no aqui e no agora. Perceba como você se sente, projete um futuro para você, veja o futuro que você quer e só por hoje eu não reclamo. E até amanhã com mais um incentivo para esse movimento, para esse desafio de 21 dias de pare de reclamar. Se conecte só com as coisas boas. Como dizia o nosso Will Bon.